Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao 12º episódio do podcast Rumo à Excelência. Eu sou Gustavo Arantes e responsável por acompanhar vocês nessa jornada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, barbearia e o mercado de barbearias no Brasil. A gente tem um convidado muito especial, que é inclusive é nosso cliente na Captas. Antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero falar para vocês sobre a Captas. A Captas é uma consultoria de recrutamento e seleção que acredita que crescimento vem alinhado a propósito e pessoas certas dentro do seu negócio. Fazemos contratações desde o nível tático, como especialistas, coordenadores, até níveis executivos, como diretores e C-level para sua empresa. Bom, antes de darmos início ao nosso episódio, eu quero apresentar o nosso convidado. Lincoln, né? Que é um prazer ter você aqui, Lincoln, fundador da John Six, a primeira barbearia por assinatura do Brasil. Hoje fatura 8 milhões ao ano, e do grupo Podium Educação, que em 2 anos tem mais de 2,5 milhões de usuários, 10 mil profissionais e 3 mil empresas ativas. No seu software, que é o Cash Barber, transiciona meio bi por ano e é uma verdadeira revolução no mercado. São mais de 1.000 depoimentos gravados de donos que até triplicaram seus faturamentos, sendo que o crescimento médio anual de todos os seus clientes é de 182% ao ano. Baita resultado. Então teremos uma história aqui sobre visão, execução e educação aplicada na veia. Lincoln, muito bem-vindo ao podcast Rumo à Excelência. É um prazer te receber. Obrigado. Que isso, meu irmão. Eu que agradeço essa introdução aí. Fiquei até arrepiado, ó. Você viu? E, cara, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. E é exatamente isso que você trouxe ali. Até na descrição tá que é uma verdadeira revolução no mercado, e de fato depois vou trazer alguns dados para você ter noção, mas esses 1.000 depoimentos em vídeos são de donos de barbearia que, o cara realmente assim, conseguiu mudar a vida dele, e ao ponto de ficar tão grato, o cara fala assim, cara, eu quero gravar um depoimento para você. Então, são milhares, assim, é bem legal ter essa história. Que legal, quero saber muito da história. E vamos começar lá no início. Quando que foi a virada de chave para deixar de ser exclusivamente barbeiro e virar um empreendedor, virar um dono de negócio que gerencia mês? E essa é uma outra dificuldade que vai vir na próxima pergunta. Mas conta um pouquinho do início da sua trajetória. Legal. Cara, até esses dias eu fui fazer uma palestra e um cara fez uma pergunta parecida, só que ele falou assim, cara, como que você explica um sucesso tão repentino na barbearia? E a gente estava conversando agora, antes da gente iniciar, né? Falei, cara, eu já fiz teatro, né? Então, já fiz curso de teatro e fiz peças de teatro também. Eu falei assim, cara, parece que é repentino, mas é que eu fui formando um cinto do Batman, assim, ao longo da jornada. Então, curiosidades, né? Eu já fiz faculdade de teologia, que não tem nada a ver, né, com empreendedorismo. Eu fiz stand-up comedy durante alguns anos. Aí eu fiz teatro e também tive outras ideias assim de empreendimento que no fim do dia nenhuma teve um grande sucesso. Esses vídeos estão no YouTube? Cara, você acredita que não tem? Não? É um canal privado, você acha uma coisa ou outra assim, e eu tinha num HD e eu procuro esse HD lá em casa e não encontro. Cara, eu queria muito ver. Porque eu também gostaria de me reassistir para ver, olhar aquilo e falar, cara, que fiasco, né? Mas assim, a grande mudança, ela aconteceu quando eu percebi que a barbearia, ela é uma lagoa azul, né? Como é um ultra nicho, então é uma lagoa azul do ponto de vista, assim, ela é um oceano azul, mas ela é pequenininha, então é uma lagoa azul, mas do ponto de vista de que a cabelo e a barba, ela tem demanda infinita. Se você parar para pensar, não há nada que você possa fazer que evite crescer o teu cabelo e a tua barba. Não para de crescer. E aí eu falei, cara, se o cabelo e a barba tem essa demanda infinita, esse cara, ele tá cortando em algum lugar. Perfeito. E no fim do dia acontecia que o cara tava cortando em casa, porque o comportamento do cliente ele faz a barba uma vez e fica refazendo em casa todas as semanas. E eu falei, cara, não faz o menor sentido, né? A partir do momento que, se a barba cresce, ele deveria estar alinhando essa barba na barbearia. Então, a virada de chave veio nesse entendimento. Eu falei, cara, o meu cliente deveria estar na barbearia todas as semanas. E aí eu comecei a migrar essa ideia de, o foco de ter um cabelo incrível, uma mão de obra incrível e migrar para ter um corte excelente, que é diferente, um corte funcional é diferente de um corte de Instagram, para ir para uma mentalidade de empresário, né? Você falou assim, cara, o que é um corte funcional? Um corte funcional é o seguinte, existem 2 tipos de corte na barbearia. O corte que você faz para o outro barbeiro ver,
que é o corte que você vai levar 2 horas e você vai tirar uma foto no Instagram e os barbeiros vão falar, nossa, esse barbeiro é muito bom. E o corte funcional, que é aquele corte que o cliente ele bate a mão assim e o cabelo tá arrumado e fala, nossa, cortou meu cabelo bem. Só que você, como cliente, você não vê se tem marca no cabelo, né? Agora tá usando muito menos, mas lembra do degradê, que era aquele cabelo raspadinho? Lembro disso. Então, você como cliente final, aposto que você nunca olhou e falou, nossa, esse cliente tá marcado esse cabelo. Nem passa na tua cabeça isso. Agora o barbeiro sim, o barbeiro fala, tem uma marquinha aqui ali. E aí o cara ele fica perdendo muito tempo em entregar um corte artístico, sendo que ele deveria entregar um corte pro cliente e não pro outro barbeiro ver. E com isso ele começar a implementar outras estratégias, como por exemplo, te vender outros produtos e serviços, porque o dinheiro da barbearia no fim do dia está em outros produtos ou serviços, não no corte barba. Muito semelhante, sei lá, posto de gasolina, o dinheiro não está na gasolina, está na loja de conveniência, né? Ou na panificadora, não está no pão francês, está nos outros produtos. Então, o que acontece é que no mercado da barbearia, o cara ainda, quem não ganha dinheiro, não entendeu que o corte barba ele é só o pão da padaria, e no fim do dia você tem que vender outros serviços para que você consiga realmente monetizar a tua base. Quais são esses serviços adicionais que geralmente são aplicados dentro de uma barbearia? Cara, assim, existem diversos, mas via de regra, sobrancelha, e cara, é um serviço com alta monetização. Masculina? Masculina. Cara, hoje os clientes assinantes, ele também tem um dado que quando o cliente ele é um assinante, ele consome 2 ou 3 vezes mais que um cliente avulso, né? Que a gente chama que é um cliente não assinante. Isso estatisticamente falando, né? Então, 50% dos meus clientes assinantes fazem sobrancelha pelo menos uma vez por mês. Então, cara... Com pinça? Na minha barbearia é com navalha, mas tem gente que faz com pinça, tem gente que faz na cera. Não, porque eu sou bem sensível à dor, vamos mas se for na navalha, você faria? Faria. Então, mas o barbeiro te ofereceu? Nunca. Você faz cabelo em barbearia ou salão? Barbearia, mas é uma barbearia, eu sempre gosto, inclusive, de cortar lá em Juiz de Fora, eu sou mineiro, sou de Juiz de Fora, e é uma barbearia que tem 2 barbeiros. Ok. Esse episódio, com toda certeza, eu vou mandar pro Vinícius. Vinícius, grande abraço pra você, meu amigo. Que ele e o pai dele que trabalham na barbearia. O pai dele corta o cabelo do meu pai e ele corta o meu cabelo. Mas, cara, é cabelo e barba... É algo mais simples, tá? Então nunca sequer ofereceu de fazer, por exemplo, uma sobrancelha. O serviço de sobrancelha, ele leva, cara, 5 minutos para ser feito e ele custa, em média, 30% a 40% do corte de cabelo. Então vou dar um exemplo, né? Se o corte de cabelo lá, corte bem comum no Brasil, assim, R$50. Corte bem médio, né, o preço. O cara pode monetizar mais R$20, por exemplo, numa sobrancelha. Então ele está aumentando 20%, 30% a receita em cima de cada cliente que ele faz essa conversão. E não está aumentando 20%, 30% o tempo, nem o material envolvido. Sabe quanto tempo leva para fazer a sobrancelha? 0 minutos. Porque eu não preciso agendar. Eu faço durante o corte. Então o barbeiro ele consegue encaixar essa sobrancelha no mesmo tempo que ele levaria para fazer teu corte de cabelo, porque é um serviço muito rápido. Então assim, esse é só um exemplo de como a barbearia ela tem muito dinheiro na mesa. Só que o cara ele tem que começar a fazer essa migração, né? De não olhar mais como uma profissão e olhar mais como uma empresa. E o que acontece é isso, que o cara olha como uma profissão, né? Uma forma dele pagar os boletos dele. E não dele rentabilizar e ganhar escala e ter 10, 15, 20 cadeiras, 3, 4, 5 unidades e coloca serviços adicionais. Então rola até meio que assim, cara, isso daí é coisa para barbearia grande, mas não é, irmão. Todas as barbearias poderiam ter serviços adicionais. Poderiam não, deveriam ter serviços adicionais. Tem algum outro além do... Tem vários, por exemplo. Da sobrancelha? Um que eu faço no meu cabelo, a gente chama de selagem, mas tem vários nomes, né? Selagem, desondulação, mas basicamente no fim do dia é para você pegar o teu cabelo que é mais ondulado e deixar ele um pouco mais liso, mas não aquele liso chapado, escorrido, assim, né? Como era feito antigamente. Hoje os processos são melhores. É aqui a ideia de você conseguir só pentear melhor o teu cabelo. Na minha barbearia esse serviço é R$200, cara. Então, você faz 10 desse no dia, 2.000. Aí você fala, cara, fazer 2.000 vezes 25 dias, vezes 12 meses. Então você aumenta o teu ticket brutalmente. Só que é no mesmo cliente que já estava pagando cabelo e barba, sabe? Aí você faz selagem, faz sobrancelha, faz hidratação no cabelo. Você não tem que aumentar a sua demanda para você obrigatoriamente aumentar a sua receita. Exato, você não precisa de 1.000 clientes, você precisa de 300 e aumentar o ticket em cima desses 300 clientes. O que é muito mais inteligente, muito mais fácil, porque é difícil conquistar 1.000 clientes. Agora 300, fala, cara, 300 dá para fazer. Se eu tenho 300, então eu vou rentabilizar como se eles fossem 900 clientes. Essa é a ideia. Então é daí que nasce a premissa da assinatura e a venda de serviços e produtos, né?
Cara, sensacional. Existe a lei do salão parceiro, né, que tem o objetivo de regularizar as atividades de cabeleireiro, barbeiro ou manicure, turma de salão. Mas eu imagino que, assim como é no mercado de consultoria de recrutamento e seleção, às vezes o cara começa a ter algum sucesso, ele fala assim, vou abrir o meu salão. Uhum. Consultoria é a mesma coisa. Às vezes o cara tem um pouquinho de sucesso como um recrutador, fala, eu vou abrir a minha própria consultoria. Porque a barreira de entrada nem sempre ela é tão alta. Sim. Só que existe um desafio, né? Pô, abrir um negócio é muito diferente de você ser um barbeiro. Sim. Você vira um empreendedor, você tem conta para pagar, você vai ter, talvez até ter prejuízo no início quando você vai abrir o seu salão. Como que você faz para manter a galera engajada, manter a galera dentro do time, mesmo sendo todo mundo MEI? Tá, legal. Cara, muito boa essa pergunta. Deixa eu só, você mandou um abraço pro teu barbeiro, eu lembrei de mandar um abraço pra minha filha, porque ela me assiste no YouTube, né? A Mia, ela tem 7 anos. E aí ela assiste e ela fala assim, pai, eu posso me inscrever no teu canal? Ela faz umas perguntinhas assim, né? Mia? A Mia, um beijo pra você, meu amor. Um beijo pra Mia, pra Sophie, pro Dom, pra Clara que tá vindo aí e pra minha esposa, né? Pra Dai. Então, um beijo pra todas vocês também. Registrado. Aproveitem esse episódio, espero que gostem muito. Cara, assim, ó, essa é uma dor do mercado, porque igual você falou, qualquer profissional autônomo, porque eles são todos PJs no fim do dia, tá? Sim. Então, tanto salão, manicure, todo o mercado da beleza, ele é regulamentado por uma lei federal que permite eu contratar PJ. Tá. Então, acho que a gente deve ser um dos únicos, assim, talvez o corretor de imóveis também consegue. Então, são poucos os ramos, a gente consegue mesmo, de fato, contratar alguém PJ dentro da lei. Então, como você disse, o cara ele entra PJ, ele começa a ganhar um certo destaque como profissional, e aí ele tem essa ideia, né? Fala, cara, vou abrir uma barbearia para mim, vou abrir um salão, vou abrir meu próprio espaço. Então, a pergunta sua foi, né? Como que você faz para reter esse profissional? Exato. Elevando o muro ao ponto de que não vale a pena para ele abrir uma barbearia. Vou explicar. A minha média de comissão hoje na John Six é de R$10.350. Isso é a média. Mas eu tenho profissionais que ganham 14, 15, 16 mil reais. Então você pega uma situação dessa que o cara ganha 14 mil reais limpo pro bolso dele. Porque assim, o custo que ele tem é a gasolina para ele trabalhar e os produtos que ele compra, mas cara, é muito baixo assim. Então 90% do cara é margem para ele, sabe? Ele vai tirar só a despesa de locomoção e alimentação. Então o cara ganha ali 14, 15 mil reais por mês. Se ele abre uma barbearia para ele, vou colocar aqui uma barbearia saudável, uma barbearia ok, ela vai ter 20% de margem, assim, o que eu acho uma excelente margem, né? É que prestação de serviço geralmente tem margens melhores, né? Então, assim, se o cara ele tá ganhando 15 mil, para ele ganhar esse mesmo valor, ele vai ter que ter uma receita na barbearia dele de pelo menos uns 100k. Para ele quase que sangrar a empresa dele inteira, pegar 15 mil para ele e deixar 5 mil no caixa. Uhum. Então, mas geralmente o cara não faz assim, o cara pega inteiro. Mas, só que para chegar em 100 mil de faturamento, irmão, não é da noite pro dia. Não. E para você chegar em 100 mil, você não vai conseguir com uma barbearia que tem uma cadeira só. Então o cara vai ter que ter uma equipe de pelo menos, cara, assim, isso é um número que eu vou falar, é um número alto já, de pelo menos 5 cadeiras faturando 20 mil. Mas a média do faturamento das cadeiras do Brasil é de 7 a 10 mil reais na cadeira. Tá. Então, assim, o cara teria que ter uma excelente performance, com um preço relativamente bom para ele conseguir chegar em 20 mil por cadeira. Então o barbeiro tem que estar vendendo os serviços extras que a gente falou. O preço tem que ser tipo assim, tem que ser forte, mas ao mesmo tempo competitivo. Não é um corte de 20 reais que o cara vai conseguir fazer isso. Não dá para ser uma barbearia de portinha, que tipo assim, é só ele mais um profissional. Vai ter que ser uma barbearia já mais estruturada. Então, para ele abrir essa barbearia, a gente está falando de... Tem o custo de oportunidade de criar então ele vai ter que abrir esse negócio. A gente está falando aí de pelo menos uns, cara, de 150 a 250 mil para, assim, ser ok. Não é uma baita estrutura. Então, quando o cara fala assim, puxa, cara, 200k, vamos arredondar em 200k, ou que seja, 150 mil, para abrir, para daqui um ano e meio, ele conseguir ganhar exatamente o que ele tá ganhando hoje, ele fala, então não faz sentido. Que eu vou sair? Tá bom. A não ser que ele saia e fale, não, eu mesmo vou cortar cabelo. Só que se ele mesmo vai cortar cabelo, então não faz sentido também ele sair, porque se ele mesmo corta cabelo, a margem aumenta porque a comissão dele é dele. Então ele não precisa de 100 mil de faturamento, ele precisa de 60 mil de faturamento. Mas ele ainda está cortando cabelo. Só que daí agora, igual você falou, ele está cortando cabelo com o risco, agora, o risco de trabalhista é dele, porque ele vai ter que contratar recepções que são CLT, etc e tal. O aluguel é dele, o imposto é dele. Se estourar o cano d'água à meia-noite, quem vai lá na barbearia é ele. Então, assim, agora, aí ele vai fazer a conta. Será que essa dor de cabeça vale a pena no fim do dia?
Alguns chegam à conclusão que falam, não vale a pena. Tem alguns que têm o sonho de abrir barbearia. Aí, irmão, sonho é igual casamento, né? Tipo assim, festa de casamento compensa financeiramente falando? Lógico que não. É melhor você comprar um apartamento, fazer um investimento. Mas se a pessoa fala assim, cara, eu tenho sonho de casar na igreja, aí não tem preço. Então, assim, se o cara fala, cara, eu tenho sonho de abrir minha barbearia, não tem preço. Então, como que eu faço para diminuir, né, meu turnover? Essa rotatividade. E, cara, a gente tem uma rotatividade baixíssima, assim, dentro do nosso mercado é bem elevado, justamente por conta disso. Eu imagino que o seu mercado tem uma competitividade de atração de barbeiros também, né? Só que, cara, a gente, primeiro pelo fato de a gente estar muito bem posicionado, a barbearia é muito estruturada e ganha-se muito bem, a gente consegue elevar esse nível ao ponto do cara falar, cara, não vale a pena, assim, eu sair. Tem profissional que sai, mas, cara, é muito baixo, assim. A gente perde, no ano, cara, acho que dá 15% dos profissionais que a gente tem. Então, isso é baixíssimo em relação ao mercado, sabe? Então, a gente mais sai com o profissional do que o profissional sai da empresa. Essa era uma das perguntas que eu te fazia de desligamento, né? Quais são os critérios que vocês fazem de avaliação para eventualmente desligar um colaborador lá dentro? Cara, a gente tem uma gestão assim, soco na costela, né? Assim, uma cultura agressiva de vendas e de performance, porque a premissa que a gente parte é assim, falou, cara, eu te entrego uma barbearia premium com um preço elevado, meu corte de cabelo é R$100, né? Cabelo e barba é R$200. Então, eu te entrego um cliente premium, uma barbearia premium, bem posicionada nos melhores bairros de Curitiba, né? Os metros quadrados mais caros. Então, eu tenho a barbearia por assinatura, eu faço toda uma atração para chegar no fim do dia e o cara só fazer cabelo e barba para mim não faz sentido. Então, hoje a gente tem até uma métrica que eu falo assim, cara, para cada cliente que eu te entrego, você tem que me devolver R$50 entre serviços extras e produtos vendidos. Perfeito. Então, basicamente, esse é o nosso número. Se eu te entreguei R$10 mil, você tem que me R$10 mil com 100 clientes, por exemplo, então você tem que me devolver R$50 a mais por cliente. Beleza, essa é a nossa métrica. Isso de performance. E aí a gente tem a métrica cultural, né? O cara tem que estar engajado culturalmente. A gente tem 5 pilares lá dentro da empresa. E se a gente só rompe o contrato de 2 formas. Ou o cara é muito abaixo das nossas métricas, e como a gente tem as médias da própria barbearia, a gente consegue medir, o Cash Barber mesmo faz isso, ele entrega todas as métricas. Ou se o cara tem algum desvio cultural muito agressivo. E, cara, geralmente quando é desvio cultural é rompimento de contrato imediato. Se é por performance, tem uma tratativa, né? Então a gente tem um gerente lá que ele vai cuidar do cara, enfim, que ele construir um plano, né? Faz quase que um PDI assim para ele. Se o cara não entrega dentro da performance esperada, é rompimento de contrato, né? Essa é uma das vantagens de ser PJ. Então ele pode sair quando quer, mas a gente também pode sair com ele quando quiser. Tem uma regra, a gente tem que pagar um aviso prévio para ele e tudo mais. Beleza, segue a regra e é isso. Mas é importante, né? Tanto a atração, a seleção é importante, quanto o desligamento. Você tem algum teste técnico na hora de contratar um barbeiro? Cara, a gente tem um processo bem robusto de contratação. A primeira coisa que a gente faz é que a gente até ensina isso, né, dentro do Pod Educação, os métodos de atração. Um deles é que a gente anuncia a vaga com um mínimo garantido. Então, por exemplo, se você vê uma vaga da John Six, você vai ver assim, vaga de barbeiro, mínimo garantido de R$5 mil. Então, ninguém ganha menos que 5 mil na John Six. E se o cara entra e não ganha, eu vou lá e completo, digamos assim. Então, isso funciona muito para atração. Porque a dor do profissional que está em outra barbearia, ele fala, poxa, eu já ganho dinheiro aqui. Tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Então aí ele fala assim, cara, até que ele ganhe menos, vamos dizer que ele ganha 4 mil na barbearia dele. E ele olha pra minha barbearia e fala assim, cara, eu queria entrar na John Six, mas eu não vou porque eu tenho minhas contas para pagar. Então ele não vem pela promessa. Eu falei, cara, eu resolvo isso então pagando. Então eu vou pagar um mínimo garantido de R$5 mil. Quando ele entra nesse mínimo garantido, que são 60 dias, eu tenho então 60 dias para fazer o que eu quiser, porque eu meio que comprei essa hora. E aí, então, vai para testes técnicos, vai para treinamento de vendas, treinamento de atendimento. Eu faço um processo de onboarding. A barbearia é muito comum assim, ó. O cara faz o teste de manhã, começa a cortar agora. É assim que funciona, irmão. Você faz o teste, você começa a cortar. Eu falo assim, cara, toda multinacional tem um onboarding do funcionário novo. E aí você fica ali como uma sombra, aprendendo a trabalhar. Não sei, eu falei, por que na barbearia é diferente? É um negócio. É um negócio. Né? Aí eu falei, cara, então eu vou trazer essa cultura do corporativismo para dentro da barbearia, porque a barbearia é bem formalzona, assim, né? Então a gente implementou esse processo onde eu tenho até 60 dias de aculturação. Nunca levou tanto, tá? Tipo assim, 10 dias, 15 dias o cara já tá ok. Mas é muito melhor eu trabalhar com um cara 15 dias, onde eu pago do meu bolso, do que se eu coloco ele para cortar hoje e ele começa a queimar os meus clientes. Porque se ele queima o cliente, no meu custo LTV, ou quanto eu deixo de ter de LTV com esse cliente, porque imagina que você vai numa barbearia a primeira vez. Se você é atendido por um barbeiro e ele
sei lá, por algum motivo te atende mal ou não te entrega o corte com a qualidade que você tem de expectativa, você não volta mais. Perfeito. Porque queimou, você não volta naquela barbearia, Exato. você não dá uma segunda chance. Falei, cara, eu prefiro não te atender, não ter o horário para que você me dê uma segunda chance, do que atender com um profissional que ainda não está dentro do meu padrão. Então, por isso eu decidi pagar esse mínimo garantido por 60 dias para treinar esse cara ao ponto de que, assim, cara, agora você está melhor para atender. E aí eu reduzi a minha perca de clientes. E muitas das vezes ele vincula a barbearia e não ao barbeiro. Não, é ao só a cabeleireiro barbearia, específico, 100% né? a barbearia. Ele nunca vincula aquele profissional, a não ser que você já fosse um cliente que atendesse com outros barbeiros, e você vai falar assim, cara, eu nunca mais atendo com esse. Mas aí você já era fidelizado com a marca, né? Agora, se é teu primeiro contato, esquece, você não volta mais. E aí você falou da Pódio, né? Certo. O mercado de barbeiro não exige uma educação formal. Eu nem acho que precisa de ter também para ser um bom empreendedor. Sim. Mas conhecimentos de gestão faz muita diferença e você criou a Pódio Educação. Isso. Qual foi o gatilho? Como que foi? Explica um pouco do que é Tá. esse negócio da Pódio para mim também. Cara, isso aí nasceu em 2018. Foi quando eu tinha montado minha barbearia em 2017. Cara, barbearia de portinha, tá? Assim, cara, pequenininho, com 0 clientes. O meu faturamento em dezembro de 2017 foi R$3.000. Então, assim, do 0, 0. Beleza, eu mudo de ponto para um ponto um pouco mais estratégico, com um limite de cartão de crédito lá. E começo a atender um cliente um pouco mais qualificado. Assim. Uma mudança de 250 metros mudou o jogo para mim. Legal. Então, a minha primeira barbearia eu cobrava R$40 no corte. Na frente tinha uma barbearia de R$20. Então essa era a minha competição. Quando eu migro 250 metros, que eu atravesso uma avenida e vou para um bairro em Curitiba que se chama Ecoville, que é um bairro mais nobre, tipo Alphaville aqui, Perfeito. assim. Na primeira semana que eu tô atendendo os clientes, o cara fala, quanto é o corte? R$40. Nossa, que barato, que barato, que barato. Eu falei, cara, vou subir esse corte, né? Tá todo mundo falando que é barato. Aí fui para R$50. Então eu saí de 3 mil para 5 mil em um mês, assim, sem fazer nada, só de ter mudado de ponto. E foi 5, 6, 7 mil reais. E aí começou a acontecer um fenômeno que durante o dia eu ficava mais parado, mas de noite, no horário de pico, eu comecei a perder cliente. Então eu perdia 1, 2, 3. Falei, cara, vou contratar um barbeiro para me ajudar. Entra o Diego, tá com a gente até hoje, fazem 7 anos. E aí ele começou a atender 2, 3 clientes por dia, que eram os que eu perdia. Tá. Só que a primeira comissão do Diego, R$1.200. 2018, né, isso. Mas ok, era muito pouco. Mesmo sendo 2018, ainda era pouco, né? Agora é quase nada, né? E aí eu falei assim, cara, eu vou perder meu barbeiro. E eu um dia, estudando sobre marketing, recebi um e-mail de um cara chamado Pedro Superti. Não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Pedro Superti é um cara que falava de empreendedorismo e tal. E ele contava nesse e-mail, era um e-mail gigantesco, cara. Eu levei uns 25 minutos para ler, assim, era quase um livro o e-mail do cara. E falava sobre como que a Netflix quebrou a Blockbuster. E não só a Blockbuster, quebrou uma cadeia inteira, né? Porque se você parar pra pensar... E não só as locadoras, quebrou a empresa que produzia o aparelho de DVD, acabou com essa BU de negócio lá das marcas que produziam, as empresas que faziam o disquinho, a empresa que gravava o DVD, o filme dentro do disquinho, cara, então quebrou uma cadeia inteira. E aí ali tinha um termo que eu li a primeira vez que se chamava economia da recorrência. Falei, cara, o que é economia da recorrência? O cara explicava brevemente, e aí eu fui ler livro, etc e tal, fui aprender sobre economia da recorrência. E aí tinha alguns livros de 2020 que os caras falavam assim, cara, vai existir uma época que a gente vai comprar filmes e séries por assinatura. Só que o livro era, cara, de 2020, então o cara já estava à frente do tempo dele, do que ia rolar. E eu falei, cara, isso aqui combina muito com barbearia. E aí nasce, então, a primeira barbearia por assinatura do Brasil. Claro, não foi assim do nada, né? Foi um ano testando, validando, etc. Porque a barbearia tem uma dificuldade que é o seguinte, o barbeiro ele é PJ. Então ele é 100% comissionado. E aí, se você é um cliente assinante, você paga uma vez para cortar quantas vezes quiser. Só que se você corta com barbeiros diferentes, você fala, como que eu pago isso? E aí, como por isso, você vai diluir, né? E aí foi, beleza, fui estudando e tal. Aí na época eu tava aprendendo a jogar poker, eu lendo um livro de poker, ia jogando poker no celular. Aí um dia eu jogando ali e aconteceu uma jogada que eu nem sabia que existia no poker, que a gente empatou. Eu falei, cara, eu nem sabia que dava pra empatar no poker na época lá que eu tava jogando. Então basicamente assim, tinha 8 pessoas na mesa apostando e eu olhando no celular, né? E aí a gente foi apostando, chegou na última mão, nós estávamos em 2 pessoas, eu e mais um. E aí ele faz uma aposta, do qual vou lá e pago. Quando a gente abre as cartas, a gente tinha exatamente a mesma mão. Cada um tinha um as na mesa e um par de outra coisa qualquer que era maior do que o nosso segundo par. E aí a ficha fez assim, ó. Ela dividiu. E eu falei, caraca, eu nem sabia que dava pra dividir no poker. Eu achava que sempre tinha que ter um ganhador. E aí eu falei, putz, se eu fizesse assim na barbearia? E se cada corte de cabelo eu ganhasse fichas, e no fim do mês a gente, entre aspas, divide essas fichas. Então, como que funciona a barbearia por assinatura?
Imagina que eu vendi 100 mil reais em assinaturas. Tá. E eu pago para os barbeiros 50%. Então esse 50% eu chamei de pote, que é como se fosse as apostas. Uhum. Então, e 50% é da casa, é da barbearia, morreu, tá lá. Quem que ganha esse pote? Depende. Se cada vez que eu faço um corte de cabelo eu vou acumulando fichas, então no fim eu somo quantas fichas nós temos? Ah, tem 100 fichas. Eu fiz 50, tá? Então 50% é meu, porque eu que coloquei mais fichas aqui. Então aí aconteceu a distribuição. Eu resolvi vários problemas, porque no começo da barbearia por assinatura era assim, o meu cliente é meu, o do Diego é do Diego, do outro é do outro. Aí um dia o Diego chegou e falou pra mim assim, cara, eu vou tirar 15 dias de férias. E no final ele é cliente da barbearia. No final ele é cliente da barbearia. Agora sim, mas antes não, porque daí o Diego, o assinante do Diego era do Diego, o meu era meu. Então aí foi quando eu resolvi esse problema. Então, só que pra chegar nessa conta foi tipo um ano, assim, tentando e validando. Porque agora quando fala é meio óbvio, né? Você fala, não, mas que você podia ter feito assim desde o início. Fala, mas no dia eu não conseguia pensar nisso. E aí resolvi a barbearia por assinatura. Beleza, esse 2018 a gente lança assinatura, um sucesso, vem dando certo, a gente vai crescendo, vem pandemia. Pandemia, todas as barbearias do Brasil fecham. Todas sem exceção. Nós fomos a única barbearia do Brasil a continuar recebendo, mesmo de portas fechadas, porque era por assinatura. Uhum. E aí, obviamente, eu fiz um vídeo para os clientes, não cancele, né? Aquela história, né? Ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo se ajudando, não sei o quê. Falei, porque com esse dinheiro eu vou pagar a comissão do teu barbeiro, e os caras não cancelaram. E aí Legal, eu falei assim, cara, eu vou devolver para você que não cancelar em cashback para você usar dentro da barbearia. Aí teve cliente que falou assim, cara, então pega o plano mais caro para mim. Tinha os caras ajudaram assim, tal, o cara migrou para um plano mais caro. Falou, depois eu vejo isso daí. Resultado disso, fidelizei minha equipe ao extremo, porque foi a única barbearia que continuou pagando as comissões. Claro, meu faturamento reduziu um pouco, deu a trazer uns cartões de crédito, ok, mas manteve o negócio. E aí, quando voltou, o cliente falou assim, cara, eu tenho esse cashback, o que eu posso usar aí? Porque daí a gente falou que podia ser o cashback em serviço, não em produto. Porque o produto era mais caro, mas serviço... Aí eu combinei com os barbeiros, eu te pago a comissão, quando ele for fazer o cashback você faz e não comissiona, porque eu já adiantei a comissão. Perfeito. Aí começou a ter o fenômeno, que o cara falou, nunca fiz sobrancelha, deixa eu fazer. Só que daí o cara fez e ele começou a criar o hábito de fazer a sobrancelha. Aí que surgiu a ideia de, cara, e se a gente começar a vender esse negócio aí de serviço extra? Aí a gente percebeu o quanto de dinheiro tinha em vender serviços extras. Então foi meio que um efeito colateral. Outra coisa que aconteceu, né, que você perguntou de onde que nasceu. Pós-pandemia, muita barbearia fechou, muito barbeiro virou Uber. Eu falei, cara, eu tenho um modelo de negócio sólido nas mãos. E a gente cresceu brutal, assim, foi uns 3.000% no ano da pandemia. Caramba. Sei lá, cara, a gente saiu assim... É totalmente contra-intuitivo, né? Contra-intuitivo, mas, assim, os números eram menos expressivos, mas na época era assim, sei lá, no ano anterior a gente tinha faturado 200 mil. No ano da pandemia foi, tipo assim, para 750 mil. Foi tipo um negócio assim. Então... E aí do outro ano 1,5 milhão, 3, 4, assim foi indo. Só que daí eu falei, cara, eu tenho um baita business nas mãos e eu acho que eu posso ensinar isso pra galera, né, pros outros donos de barbearia. E aí nasce um primeiro infoproduto que se chamava B10, na verdade era Poder da Recorrência e depois B10X, que é barbearia 10X, barbearia 10 vezes com o cliente faturando, você faturando mais, cliente gastando 10 vezes mais fidelizado, a ideia era essa. Comecei a anunciar na internet, fracasso total, ninguém comprou, fiquei assim durante 1 ano e meio, fiz uma vendinha ou outra assim. E eu me recusava a vender muito barato, eu queria vender por pelo menos 2 mil, porque falei, cara, foi um negócio que salvou minha barbearia, não vou vender por menos que isso. Mas para fins de comparação, o outro curso mais bem sucedido que tinha, do maior player do mercado, era R$400. Então o meu era assim, tipo, um absurdo pra época. Hoje ele custa R$5 mil, esse método, junto com o sistema, né? E aí, mas depois de 1 ano e meio, eu meio que batendo nisso, teve um grande player do mercado de barbearia e a galera começou a perguntar sobre assinatura na caixinha do Instagram, assinatura. E esse grande player me ligou, falou, cara, vem aqui me apresentar e tal. Quando que você pode vir? Eu falei, cara, vou amanhã. O cara tinha, tipo assim, 150 mil seguidores. É Rafa o nome dele. Caramba, Rafael que Torres. legal. Então ele tinha 150 mil donos de barbearia que seguia ele. Cara, era muito relevante. Então na época que eu fui lá falar com ele, eu tinha vendido assim, já tava melhorzinho, tinha vendido uns 100 cursos, mais ou menos. Então eu tinha feito uns R$200 mil com o infoproduto. No dia que eu fui lá, eu vendi 100 mil em um dia. Ele me postou no stories dele, eu vendi 100 mil reais. Naquele mês eu vendi $500 mil. E aí nasce, então, a barbearia por assinatura invadindo o mercado. Beleza. Aí vendi $500 mil, fiz lançamento de 1 milhão e etc e tal. Ok. Um tempo depois eu falei assim, cara, então agora eu vou desenvolver um SaaS para minha barbearia, né? Um sistema de gestão. Justo. Porque até então eu fazia cobrança em um sistema e agendava em outro, não existia integrações. E eu tentei com o sistema, falei, cara, faz essa função para mim e tal. Os caras, né, não era ninguém, ninguém ligava. E eu falei, cara, então eu vou pegar esse dinheiro que eu ganhei,
Claro, paguei umas contas e comprei um carro lá e tal, não sei o quê, comprei uma casa. Fui um pouco curtir Fui curtir um pouco desse dinheiro. Tive que voltar Daí pro negócio. um dinheiro que sobrou, que era um dinheiro relativamente legal, eu falei, cara, agora acho que eu tenho grana para montar o meu sistema de gestão. Mas a ideia era montar para mim. Só que daí os meus alunos, que naquela época eram 400 alunos, assim, alguma coisa nessa casa aí, 500 alunos, falei assim, cara, me vende esse sistema, porque eu também preciso dele. Falei, eu vendo, vou te vender uma mensalidade, então. E aí nasceu um SaaS para barbearia, que resolvia a dor da assinatura, que é fazer a gestão do cliente assinante e ao mesmo tempo o agendamento e ao mesmo tempo pagar a comissão do barbeiro, porque antes era na planilha. Aí virou tudo automático. Então agora um clique o cara vende assinatura, o cara cobra o cliente, ele paga o barbeiro, então é tudo automatizado. Então foi assim que surgiu todo esse ecossistema. E isso está tudo incluso dentro do seu próprio software. Você tudo tem incluso, modelo de divisão da assinatura, você inclui todos os barbeiros ali uma dentro. Brincadeira que a gente tem é o seguinte, sabe quando o cara, a montadora faz um anúncio de um carro lá, carro zero, um exemplo, né, sei lá, 100 mil reais, né, que hoje em dia agora tá assim, né, caso do carro popular, 100 mil reais. Aí você vai ver o carro lá, entre aspas, barato, chega lá o carro é pelado, tipo, daí o cara tem que pôr banco de couro, tem que pôr não sei o quê, o cara tem que pôr os opcionais. Cara, a gente é totalmente contra isso. Então o cara compra 0 surpresas, tá tudo incluso, vai estar incluso a distribuição de comissão, o gateway de pagamento, vai estar incluso o módulo financeiro, vai estar incluso o agendamento, então o cara não tem surpresas quando compra, sabe? Lá na Captas, a gente está lançando um produto de garantia vitalícia e a gente está fazendo ele especificamente para algumas vagas e para alguns clientes muito restritos, que a gente vê que tem a cultura parecida com a nossa, que tem um jeito de pensar de longevidade, assim como a gente tem. Só que toda inovação gera os duvidosos, gera gente fazendo burburinho, falando, isso não funciona. Tem um pouco da síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, sempre foi assim e não vai funcionar. E eu imagino que no seu negócio você também deve ter passado alguma dificuldade. Sim. Só que inovação, todas podem dar certo, porque, cara, existe produto para tudo. Sim. Né? Existe mercado para tudo. Existe um risco de você comprar um mercado extremamente pequeno e você não conseguir vender, ou de você ter um mercado extremamente grande com players consolidados. Vamos pegar o celular. Aqui no Brasil a gente tem, o estudo da FGV fala que tem 258 milhões de celulares, cara. 1,2 celular por habitante no Brasil. Sim. Sem contar que criança não tem celular e alguns idosos, muito idosos, já não tem mais celular. Mas se eu te chamar para abrir um mercado hoje, fala, cara, vamos abrir uma empresa de celular? Você fala, Gustavo, tá louco, bicho. Vou pular fora desse trem, porque já são players extremamente consolidados. Quais foram as barreiras iniciais de você colocar isso no mercado e de ter aceitabilidade? Você falou do desafio, o cara lá, fez esqueci o nome dele, desculpa, mas o Rafael fez um post, te tracionou. Mas ainda assim, na hora da venda, gerava dúvida? Você tinha muita objeção? Quais eram? Gerava não, ainda gera. Quais são as principais? Cara, a principal na barbearia acontece o seguinte, a barbearia ela é feita de 4 ou 5 grandes players. Então, estamos ali em 4 ou 5 pessoas que têm um alto resultado dentro da barbearia e meio que ditam para onde o mercado vai. Se um destes players não valida o método, já vai gerar uma objeção. Tá. Porque o cara vai falar assim, né, o barbeiro vai falar assim, o dono de barbearia, se é tão bom assim, por que fulano não fez? Então essa é a primeira objeção deles. Então já começa assim, Você quase diz 4, 5 em cenário nacional. Em cenário nacional. Tá. Então eu sou um deles, o Rafa é um deles e tem mais uns 3 players assim que são bem relevantes dentro do mercado. Que exercem muita influência, né? Porque é uma coisa assim, tem autoridade, né? Existe autoridade, que é tipo assim, você tem teu resultado, existe audiência e existe influência. Perfeito. Então, para ter influência, não necessariamente precisa de muita audiência. Né? Se tem uma audiência relevante, já consegue influenciar muito, né? Perfeito. Então, tem 5 players assim, que ou o cara tem muita autoridade, né? Muito resultado, ou muita relevância, ou muita audiência. Tá. Ok, então se um destes players não aceita, ou pelo menos não valida, já vai gerar uma resistência de mercado, porque o cara vai falar assim, se é tão bom assim, fulano deveria colocar. A barbearia é uma comunidade muito fechada, tá? Assim, bem restrita. É difícil entrar um player no mercado, um investidor, por exemplo, assim, cara, vai ter que trabalhar muito para conseguir ter relevância no mercado e autoridade e influência. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, é difícil para o dono da barbearia compreender indicadores que não são comuns a um dono de barbearia. E quando eu falo assim, que tipo de indicador? Por exemplo, CAC não é um termo comum para o dono da barbearia, ele não sabe exatamente o que é. Para muito empresário, não é? Ou LTV. Ou quando você fala assim, cara,
você tem que olhar mais para o ticket médio e não para o valor absoluto. Então, vou te dar um exemplo. O corte da assinatura, né, o cálculo, ele é um cálculo que, ao primeiro momento, ele é meio maluco. Então, imagina que o meu cabelo é R$50, meu corte de cabelo é R$50. Eu vou lá e te falo assim, Gustavo, cara, e se você assinar um plano aqui por R$ 89,90 e cortar cabelo quantas vezes quiser? Então, você como cliente fala, sensacional, posso vir toda semana, né? Me arreguei, né? Enganei o dono da barbearia aqui, né? Só que do meu lado, eu como empresário, eu olho e falo assim, cara, o Gustavo era um cara que gastava 50 a cada 35 dias, porque, por exemplo, igual você falou que você é lá de Juiz de Fora, talvez tem mês que você não consiga ir pra lá. Não, e às vezes eu deixo o cabelo crescer pra ter Pra oportunidade poder ir de pra lá. cortar com Exatamente. ele. Então você tá levando 35, 40, 50 dias, ou você tá viajando muito, você falha e vai em outra barbearia. Uhum. Você fala, cara, preciso cortar, já tá... Então assim, você não faz 12 cortes lá na tua barbearia, você vai fazer 8, 9 por ano. Então eu olho pra você e falo assim, cara, o Gustavo era um cara que me deixava R$400 por ano, na assinatura ele vai passar a me deixar 1.190. Então, 2,5 vezes mais virou teu ticket. Eu mais do que dobrei, quase tripliquei teu ticket. Só que pra você o valor percebido ficou bom, porque você fala, tá, mas eu posso ir quantas vezes eu quiser. E pra mim, eu falo, não, tudo bem, você pode vir, eu aceito isso. Pode ter mês que eu vou até 2 vezes, mas vai ter mês Pode, que eu não vou. cara, pode ter mês que você pode ir 5 se você quiser, mas pode ser que você viaje e não vai. É E tipo Netflix. R$89,90 no cartão, Exatamente. passa que você nem percebe. Passa que nem Já aconteceu de você, cara, você deve ser assinante de Netflix. Passar o mês inteiro e nem assistir? Eu já aconteceu de ficar 3 meses eu nem assistir e tá lá, tá rolando. Então, claro que na barbearia o comportamento o cara usa um pouco mais do que... Ele não vai ficar 3 meses, talvez ele cancele. Apesar que eu tive clientes que ficou uma cara assim e não cancelou. Mas tudo bem. Então, assim, pro dono da barbearia normal, ele não vai conseguir olhar essa segunda camada de... Cara, deixa eu entender esse cálculo onde o meu cliente comum me deixava R$400 por ano, agora um assinante está me deixando 1.200. Aí o assinante, ele consome, 50% dos assinantes consomem serviço extra ou produto. Então você já não é mais um cliente de 1.200, você vai para 1.600, porque a cada 3, 4 meses você está comprando um produto. Ou você criou o hábito agora de fazer sobrancelha, de fazer uma selagem, de você pintar a tua barba. Então você começa a embutir outro serviço. Aí você fala assim, cara, quando eu vejo, eu tinha um cliente de R$400 e agora esse cara está gastando 2.000 por ano. Ele tá vindo mais vezes na barbearia? Tá, que bom, porque eu consigo vender mais. Então essa é uma resistência. O dono da barbearia entender que cada visita é uma oportunidade de venda. Então, porque, cara, a venda é um funil, né? Quanto mais oportunidades eu tenho, mais conversão. Maravilha. É simples Exato. assim, esse é o jogo. Ah, mas daí vai lotar a agenda do meu barbeiro. É verdade, vai lotar a agenda do teu barbeiro. Quando isso acontecer, e em escala, se sobe teu preço. Porque, assim, o que determina preço? No fim do dia, oferta e demanda. Perfeito. É isso, no fim do dia, oferta e Eu demanda. costumo falar que nome de cônjuge muda, nome de filho Isso. muda, né? Às vezes, né? Mas, cara, a curva da oferta e demanda nunca vai mudar. Pode tatuar nas eu tô costas aí muito que tá lotado, tranquilo. cara. Pô, vendi assinatura, tá todo mundo vindo 10 vezes no mês. Eu falo, tá bom, eu vou subir meu preço, porque você comprou 89 achando que você viria 2, 3 vezes. Mas se você tá vindo 10, você não vai ligar de eu subir de 89 para 150. Porque você fala, cara, mas eu vou 10 vezes, então ainda vale a pena. Sim. Então, claro que é um exemplo esdrúxulo, não acontece de todo mundo vir 10 vezes, mas essa seria a realidade. Eu ia subir meu preço até ficar compatível. E foi assim que aconteceu. Assim que eu saí do corte de R$40 para um corte de R$100, no mesmo ponto. A mesma loja está lá por R$100 hoje. E é uma loja que a gente vai chegar a R$150 até 2027. Então, só que olha a construção que a gente fez. Então a resistência é essa. É o dono da barbearia, que por muitas vezes era barbeiro, e por muitas vezes é um mercado que não tem instrução. E quando eu digo isso, não falo em tom de arrogância, mas em tom de fato do mercado. Por exemplo, eu também não tive instrução. Porque dono de barbearia, ele não é um cara que ele é filho de um grande médico ou empresário, o cara fala assim, meu filho vai ser barbeiro. Cara, não existe. Uhum. Barbearia, ela é uma profissão periférica, né? Ela é uma profissão marginal, ou seja, ela tá à margem das profissões. Ninguém fala assim, meu sonho é ser barbeiro. Então todo mundo fala, cara, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser engenheiro, ainda é, né, advogado, agora, apesar que tá caindo, sei lá, arquiteto, veterinário, essas são as profissões padrão, né? Agora, sei lá, o cara, vou ser programador, vou mexer com IA. YouTuber, né? Eu vou virar youtuber. Exatamente. Então, assim, essas são as profissões desejadas. Barbearia é um negócio que meio que acontece. Acontece como? O cara era CLT, ganhava 2.000 por mês. Ele falou, pô, meu barbeiro lá ganha 3, 4 mil. Pô, o cara fica o dia inteiro conversando com os outros, é um trabalho de boa, não sei o quê, faz o horário dele, vou virar barbeiro. Então é meio que assim que acontece a barbearia. Aí o cara vira barbeiro, igual você falou, não tem regulamentação, ele tem sucesso. Fala, cara, vou abrir minha cadeira. Aí o cara abre a cadeira dele. Então, assim, só que não é um cara que foi preparado para ser empresário. Perfeito. Porque a gente não tem essa educação no tem. colégio, não existe isso. Então aí o cara tem que pagar. E muitas vezes o cara ou não quer, ou não tem consciência, ou não tem grana para pagar.
E aí o cara não tem essa construção de mentalidade de empresário, de onde ele olha, tipo, cara, deixa eu olhar para ticket médio, deixa eu ver meu LTV, porque o LTV do assinante é brutal, cara, em relação ao cliente avulso. Só, assim, a fins de dados, por exemplo, o meu cliente assinante, o ticket médio dele é R$300, o meu cliente avulso é 140. Então isso quando eu pego em dados gerais, assim, se eu pudesse, eu teria 100% de assinantes na minha barbearia. A minha ideia é essa, um dia falar assim, cara, eu não atendo mais avulso. Ou você vira um visitante que eu te libero para você cortar uma vez ou outra, digamos assim, mas depois que você conheceu a barbearia tem que assinar, tipo um clube. Perfeito. Ou você assina ou não corta aqui, sabe? A ideia é meio que construir uma comunidade nesse sentido. Cara, Só que daí desafio. é difícil pro dono da barbearia comum olhar para isso e entender. Então esse é o desafio, é criar um nível de consciência. Por isso que o pódio é educação e tecnologia, porque o trabalho de educação tem que ser muito forte, para que o cara vá criando o nível de consciência e fala, agora eu entendi o método. Você falou alguns termos que são legais, que eu acho que muita gente não conhece e vale até a gente explicar, né? O CAC é o custo de aquisição do cliente. É quanto você gasta para o cliente entrar ali e fazer a primeira compra do seu produto ou do seu serviço. O LTV é o Lifetime Value. É o tanto de dinheiro que esse cliente deixa contigo enquanto ele é o seu cliente ativo. Vamos falar um modelo de assinatura que custa, só para facilitar em termos matemáticos, R$100 por mês e esse cliente fica 2 anos com você. Então, num ano ele te deixou 1.200, no outro ano mais 1.200. Então, a gente tem um LTV de R$2.400. Isso é extremamente relevante na hora de você determinar quanto você pode gastar para trazer um cliente, quanto que você pode repassar para o time. E pouquíssimas empresas, e não é só do mercado de barbearia, eu te garanto, não conhecem esses termos ou pelo menos não medem. Eu até falo assim que, cara, a barbearia a gente tem uma grande bênção que é aquele papo lá do começo. A barba já cresce naturalmente, então, assim, se cabelo e barba cresce de maneira frequente, a cobrança deveria ser recorrente. Porque eu falo assim, cara, ele já tem que vir, então que venha na minha barbearia. Então pague por mês, usa ilimitado. Aí se o cliente, ele tá viajando, mesmo ele indo em outra barbearia, essa é a mágica da assinatura, eu recebo. Então, por exemplo, se você vira assinante na John Six, você tá viajando, tá bom, eu vou cobrar tua mensalidade igual. E você não vai ficar chateado, porque você sabe que quando você estiver lá em Curitiba, você pode usar quantas quiser. E tem um negócio que hoje todo mundo quer ter margem, escala e recorrência. Quando eu olho para um negócio e eu vejo assim, pô, é algo perene, algo que eu gostaria de investir, gostaria de estar dentro, eu sempre vou olhar para esses 3 pilares. Okay. Margem, escala e recorrência. Recorrência, você tem essa tranquilidade, bicho. O jogo da recorrência é o melhor do mundo. Isso. Inclusive, antes no nosso produto de garantia vitalícia, vem pautado nisso. Porque, cara, todo dia primeiro era bola no centro, jogo 0-0. E vamos lá. Então, essa é a realidade da barbearia. A avulsa. Exato. Fez 100 mil esse mês. Tá bom, mês que vem começa do zero de novo. E garante mais margem, pelo que você tá me falando aqui, né? Há um primeiro momento, para tentar te explicar, tipo assim, eu dou um aparente desconto. Por que um aparente desconto? Porque no fim do dia eu tô aumentando o teu ticket. Perfeito. Mas tudo assim, tudo depende da história que você conta, né? Então, se você olha do ponto de vista de serviço, eu tô te dando desconto. Se você olha do ponto de vista de ticket médio, eu tô aumentando, tô dobrando ou triplicando meu ticket médio. Então, eu dou um aparente desconto para que no fim do dia eu aumente minha margem. Então, vou te trazer um número que ele é mais complexo, mas você vai entender. Imagina que eu faturei 3 milhões com a assinatura. Tá. Quando eu vou lá e faço, deixa eu ver quantas vezes os meus assinantes usaram, daria 4 milhões de reais. E eu cobrei só 3, então dei 1 milhão de desconto, um exemplo. Só que se não existisse a assinatura, eu não teria faturado 3, eu teria faturado 1. Então, assim, eu abri mão de 1 milhão para ganhar 2 que não existiam. Então, a conta é meio que essa. Então, aumenta-se a margem? Aumenta. Agora, se eu ficar brisando ali no, tipo, mas e quanto que daria em serviço? Mas eu não olho mais para o serviço, eu olho mais agora para o meu cliente. Então, eu trato cliente ticket médio e não serviço. Porque se o meu cliente está usando muito, eu controlo no preço. Falo assim, cara, tá usando demais, vou aumentar um pouquinho, porque os caras estão extrapolando no uso, né? Tem muito heavy user aqui. Ou eu vou limitar o uso, ou eu vou cobrar mais caro, porque tá todo mundo usando demais. Então, eu consigo, como é a assinatura, cara, é tipo Netflix mesmo. Lembra que a Netflix era R$ 9,90 no começo? Agora está R$ 79, R$ 89, alguma coisa assim. Então, o cara vai, depois de um tempo, você vai controlando. Então, ganha-se margem? Ganha-se margem. Mas só tem que entender que existe um tempo de maturidade. Então, quando você olha para ticket médio, a margem é imediata. Se você olhar para uso de serviço, a margem vem conforme você vai lotando e vai aumentando o teu preço. Então, é meio que esse o jogo. Todo jogo de assinatura, a gente tem que controlar a churn. Sim. O que você indica para o mercado? Vamos dividir em 2 cenários, o mercado de barbeiro e empresas em geral. Quais são boas práticas que você vê para mitigar a churn? Tá.
Cara, acho que o ponto principal no churn é o uso do cliente. Então, a não ser que seja muito barato, né? Se for muito barato, o cara não vai ligar. Mas o que eu faço para controlar churn, que acho que esse é o principal erro de todo mundo que tenta implementar assinatura. Eu incentivo o uso. Então eu mando mensagem para o meu cliente, tipo, assinou, daqui uma semana eu falo, cara, ó, agende, né? É automático a mensagem, Isso né? vem do software. Vem de uma ação proveniente do software, mas é um Legal. envio via WhatsApp, né? Então, Parabéns. aí, cara, pô, ó, você se cadastrou aqui, né? Você virou um nosso membro assinante, então agende teu horário, lembrando que é ilimitado, não sei o quê, né? Ou se o plano dele é limitado, tem os dois, enfim, vai receber a regrinha de negócio ali. Mas essa é uma primeira ação para que o cara utilize o serviço que ele contratou, senão o cara inevitavelmente vai cancelar. Segunda ação, eu tenho alguém ativo cobrando inadimplentes. Então eu não deixo rodar no automático. Eu tenho um humano lá, o cara não pagou, no dia seguinte ele já vai fazer uma ação de cobrança para esse cara, para que eu não deixe ele acumular, porque se eu deixar acumular o cara vai cancelar, o cara vai churnar. Então são essas duas principais ações. Eu incentivo o uso e tenho alguém controlando. Hoje o nosso churn está na casa de 5%. Fica ali de 3 a 5%. Assim. Ano? Mês? Ano. Ano. Porque segue o mês, então dá ano isso aí. Então, eu acho um churn bem controladão, assim, bem tranquilo. E o nosso nível de inadimplência, a gente chega também a ter 2, 3%. Então, essa é a ideia. Muito bom. Churn é o cancelamento, tá? A taxa de churn é a taxa de cancelamento que você tem ao longo de um ano. Eu vim do mercado de software, né? Então eu lembro muito que a gente tinha que fazer. Primeiro, incentivar o uso, perfeito. 2, propor melhoria, né, para o cara, ver o que ele está fazendo, como que ele pode melhorar a usabilidade dele, que também é o que o barbeiro pode fazer. Isso tudo ajudava a controlar muito o churn. E não tem jeito, cara. Tem que ter cliente, tem que ter nova aquisição. E vender é um desafio para muita gente. Quais são os principais gatilhos de venda para entrar num modelo de assinatura? Como que você orienta uma equipe de barbeiros a vender isso? Tá. Cara, assim, o que eu gosto da venda de assinatura é que ela é uma venda bem consultiva. Então, eu vou te dar um exemplo. Você vai sentar lá na cadeira da John Six e eu falar assim, Gustavo, cara, você costuma fazer teu cabelo e barba com frequência? Porque a primeira etapa é fazer uma prospecção, né? Se o cara me falar assim, né? Não, eu corto meu cabelo uma vez por ano. Cara, eu não vou nem te oferecer. Eu falo assim, cara, não é meu cliente ideal, né? Então, não fico perdendo tempo com isso. Mas fala, cara, eu corto relativamente com frequência. Eu corto uma vez por mês. Que é o padrão de todo mundo. Né? Apesar de ser 35, 37 dias, o cara vai falar assim, corta uma vez por mês. Eu falo assim, cara, legal. E como que você faz com a tua barba? Aí você fala assim, cara, geralmente eu faço em casa. Fala assim, já aconteceu de você tentar alinhar em casa e dar uma cagada na barba, assim, dar uma errada? Já. Aí você fala, já aconteceu. Sua esposa nunca reclamou que ficou uns fiapos lá de barba você vai tentar alinhar aqui, você fala, putz, fui demais, aí você fica tentando corrigir. E aí o cara vai falar isso que você tá falando. Não, já aconteceu, cara, várias vezes. Fala assim, cara, e se você pagasse uma vez aqui pra você fazer barba toda semana? Ah, não tenho tempo de vir toda semana. Olha, a cada 15 dias, então. Só que você vai ficar sempre alinhadinho. Ah, mas quanto que custa esse negócio? Então agora virou só um jogo de preço. Só que daí a gente, em vez de ir pro preço, vai para valor. Falou, cara, você vai pagar X para usar quantas quiser. Aí eu dou o exemplo numérico, né? Falei assim, cara, por exemplo, imagina que você vem toda semana, daria R$400. A assinatura é 180. Aí eu falo assim, além disso, você participa dos eventos da comunidade, então tem um eventinho de networking e etc e tal, depende do momento lá. Você tem 10% de desconto nos serviços adicionais e produtos, você tem prioridade no agendamento. Então eu vou falando para ele as vantagens que ele tem em ser membro do clube. E não tem jeito, cara. Quando você faz a barba por conta própria, eu já tentei, eu já liguei pro Vinícius e falei, Vinícius, me ensina a fazer sozinho enquanto eu tô aqui em São Paulo, quando eu for de fora, vou fazer contigo. Nunca vai ficar tão bem feito quanto. Não fica porque o barbeiro tá te olhando, né? Exato. E você tá no espelho, né? Por mais que você tenha uma boa habilidade, a do barbeiro vai ficar melhor. Então eu falo assim, cara, e não é só isso, né? Eu falo, pô, irmão, você pode vir aqui na barbearia, né? Cara, você toma um chopp, dá uma relaxada, toma um café expresso, você tem um momento relax aqui, as nossas cadeiras têm massagem, então assim, é um momento de descompressão pro cara. E aí o cara, no fim do dia, ele só percebe valor. Então é uma venda que, de fato, o cara fala assim, faz sentido, vale a pena. Então o legal da assinatura é esse aqui, pro cliente faz sentido. E aí os caras me perguntam assim, né? Você acredita que as barbearias que não têm assinatura vão quebrar? Eu falo, eu acredito. Desde que, se você tem duas barbearias, uma em cada lado da rua, mesma estrutura, mesmo preço, mesmo atendimento, estão em iguais condições. Uma lança assinatura, a outra quebra. Por quê? Porque o cliente prefere a barbearia com assinatura. Então eu falo assim, por que vai quebrar? Não é porque eu sou arrogante, eu falo assim, é porque para o cliente a assinatura é melhor. Então, que modelo é vencedor? O modelo é vencedor é aquele que o cliente prefere. Esse é o modelo vencedor. Então, agora, se for em comparações diferentes, não, essa barbearia que tem assinatura é pior do que a minha, aí não está comparando igual.
Mas se comparar iguais, a que tem assinatura sempre vai vencer. Porque pro cliente é melhor. A gente tem um quadro aqui, Lincoln, que é muito legal, que a gente chama de mitos ou verdades. A gente sempre vai fazer algumas perguntas e eu quero que você me fale se é mito, se é verdade, o porquê, relativo ao seu mercado ou ao empreendedorismo, que é o público que a gente quer conversar aqui no podcast. Um mito ou verdade? Empreender é ter liberdade financeira? Eu tenho que explicar, eu só falo se é mito ou é verdade. Pode só falar, mas se quiser explicar, é interessante para o público ver a sua percepção sobre o assunto. É mito e verdade. É mito do ponto de vista que demora para se conquistar, Perfeito. mas é verdade porque você é um instrumento para se atingir a liberdade financeira. Mas é mito do ponto de vista, assim, empreendeu, tem liberdade financeira. Isso é mito. Funcionário não veste a camisa como um dono. Cara, eu acho que é verdade. Eu não acho que é mito. Eu acho que é groselha falar assim, você tem que pensar como dono. Daí ele fala, então eu quero ganhar como dono. No fim do dia é isso. E eu não tô anulando cultura, porque eu sou muito a favor de cultura. Mas eu acho que o cara não tem o pensamento de dono, cara. Acho que principalmente quando o negócio vai crescendo, né? Quando ele é pequeno, você tem muito missionário ali dentro. Galera do vamos junto. A empresa não tem uma lixeira, comprou a lixeira, comemora. Sim. Eu lembro uma empresa que eu tive, a primeira vez a gente comprou lixeira e grampeador, a galera comemorou. Era muito missionário ali dentro. Sim. Mas na medida que o negócio vai crescendo, não tem como também manter, concordo. E assim, você chega no fim do mês e fala assim, cara, se o cara oferecer X a mais, esse cara sai da empresa... Se pensasse como dono, ia falar não, porque eu acredito no projeto. Mas dependendo do X, o cara sai. Então, assim, falando de regra, né? Gerais, né? Exceções à regra existem. Aquele cara veste a camisa. Mas regra geral, eu acho que não. O cara não pensa como dono. A diferença do possível e provável. É possível que você tenha as pessoas, mas é improvável que você vai ter um time inteiro sempre assim. Exatamente. Precisa de dinheiro para começar um negócio bom? Cara, eu comecei com 15 mil reais. Então. Não precisa de dinheiro para começar com um negócio bom, mas ao longo do tempo você vai demandar dinheiro. Perfeito. Barbearia tradicional acaba? Não, mas seria como se você me perguntasse: drogarias pequenas acabaram? Não, mas são cada vez mais obsoletas, né? Então são as grandes redes que acabam dominando o mercado. Perfeito. Você falou sobre cultura. Um pouco tempo atrás, quando a gente estava falando sobre se acredita muito em cultura, né? Como que você cria cultura? Você falou que tem 5 pilares de cultura dentro do seu negócio, né? Me explica aí um pouquinho. Dentro do ecossistema são 2 grupos, né? Eu trato separados, assim, a operação da barbearia e a operação de tecnologia e educação, né? Perfeito. Dentro da barbearia, as culturas que a gente tem são parecidas até, mas no fim do dia somos alta performance, né? Uma tropa de elite, então definitivamente a gente acredita em performance. E vai ter lá os comportamentos esperados e não esperados, né? Dentro deles, a gente controla os indicadores, etc e tal. O cliente não tem sempre razão. Por que essa cultura na barbearia pra gente é importante? Porque eu consigo dar algum tipo de subsídio para que o barbeiro se sinta confortável em realizar ações como: imagina que você vai na barbearia, você combina um corte com o barbeiro, é um processo nosso. Cara, você só corta depois de combinado. E já aconteceu situações que no fim do corte o cliente falou, não, eu quero mudar X, e isso teria que mudar o corte inteiro. O barbeiro falou, cara, então tem que agendar um novo corte. Não, onde já se viu, vou chamar o gerente. Chama o gerente, tá bom, o cliente não tem sempre razão. Então isso faz com que os barbeiros sejam mais autônomos nos processos e sintam mais confiança na empresa. Então já aconteceu N situações, que o cliente chegou lá reclamando, vamos investigar. Não tem razão. Não, mas vocês então preferem perder o cliente? Prefere. Eu prefiro perder o cliente do que perder a minha equipe, cara. Então, porque a minha equipe eu conheço, né? O cliente não conhece, tá chegando agora. Então, essa é uma cultura importante pra gente. Uma outra é sem mimimi. Então, 90% dos barbeiros são homens, né? 90% da empresa lá de barbearia é homem. Então, é uma relação muito franca. Exemplo, um barbeiro pegou a máquina do outro. O cara falou assim, cara, vai comprar tua máquina, irmão. Para de pegar minhas coisas. Então, a ideia é meio que essa mesmo, assim. Tem um negócio que eu odeio, é fofoca. Então, eu falei assim, cara... Eu definitivamente não quero construir uma empresa que tenha, não gosto daquele cara, ele sabe, tipo, fofoquinha, assim, cara, zero. Picuinha, fala assim, cara, vai e resolve. A gente tem uma outra que a zoeira nunca acaba. Então, a gente tem um DNA, assim, muito quinta série, cara. Então, a gente aceitou isso, falou, cara, a gente tem um DNA quinta série, a empresa é quinta série, ao ponto, sei lá,
de o cara colocar no Tinder um barbeiro, fazer um Tinder homossexual do barbeiro e divulgar para clientes e o cliente chegar e falar, nossa, eu não sabia que você era do babado. Então, assim, esse é o nível que os caras vão e a gente fala, cara, é isso, faz parte do jogo, então beleza, tudo quinta série aqui. E a outra é que a gente cuida de pessoas, essas são as 5 culturas. Então, a gente tem um tratamento no 1 a 1 lá, assim, bem, quase que um trabalho pastoral, assim, de cuidar do cara e tudo mais. Então, essas são as culturas que a gente tem lá. Isso para John Six, para Podium também mesmo? É muito parecido, vai ter uma coisa ou outra que muda. A Podium tem, o time é 50-50, 50% mulher, 50% homem, então o lance da zoeira é muito mais controlado. Então tem algumas regras, por exemplo, não faz figurinha com mulher, né? A gente não faz nenhuma figurinha com mulher, já na barbearia não, né? Na barbearia a regra é não faz figurinha com a esposa do barbeiro, mas com o barbeiro é ilimitado. Então tem algumas nuances assim, mas são bem próximos às bases, sabe? Até porque a cultura é algo que você acredita, né? Que você vive. Não tem como falar assim, nessa empresa eu vivo de um jeito e na outra eu vivo de outro jeito totalmente diferente. E se for, dificilmente é algo genuíno. Isso. E aí, com o passar do tempo, o negócio cai. Eu vejo alguma empresa que vira e fala assim, um dos nossos valores aqui é comprometimento. Fala, legal, mas o chefe chega 10 horas da manhã e sai 5 horas da tarde e quer que o time fique até 8 horas da noite todos os dias. Não, você quer que seu time fique até 8 horas da noite, você tem que estar ali até 8 horas da noite. Você tem que viver o negócio genuinamente. Exato. Isso passa também na hora da contratação, né? Sim. Para contratar, a gente sempre tem que olhar um pouco dos valores da nossa empresa, não só valores, né? Quais são os comportamentos todos que a gente espera, o que eu acho intolerável, o que eu acho tolerável. Como que você chegou à construção da cultura da Podium e da John Six, que eu sei que é uma cultura muito forte, tá? Cara, é exatamente isso que você falou. A cultura vem muito do fundador, né? Então, a gente acaba imprimindo o valor PF lá no PJ. Perfeito. É bem coerente com o estilo que a gente acaba vivendo. E na entrevista, cara, a gente é muito franco. Então, exemplo, eu sou cristão, né? Então, a gente pergunta assim, como você se sentiria se você visse o Lincoln fazendo uma ministração antes de começar a jornada de trabalho? E, cara, tem cara que se incomoda, né? Fala, cara, eu não vejo sentido, pra mim eu não gosto e tal. Ou os caras perguntam, você já viu o Instagram do Lincoln? Você acompanha ele um pouco e tal? Não, nunca vi. Cara, então dá uma olhada lá antes pra ver se pra você faz sentido. Porque, então assim, eu sou cristão e sou posicionado conservador, né, na linha política, né? Então, a gente acaba imprimindo isso na prática, de fato, no dia a dia. Então, rolou lá a campanha do Thales, né? Demita extremistas. Fui lá e fiz o repost disso. Então, se o cara definitivamente ele tem algum viés ideológico ou político mais para outro lado, ele vai falar, cara, não faz sentido eu continuar aqui. Então a gente não esconde nada. Você fala, cara, esse é o nosso jeito de trabalhar. Assim como você falou, cara, são workaholics. Aí eu tenho uma frase que eu falo assim, cara, 4 burnouts no ano é extremamente aceitável. E aí o diretor, quando eu falo isso para algum funcionário novo, alguma coisa assim, o cara dá uma risada, né? Eu falo assim, cara, irmão, você ter períodos na vida que você vai trabalhar até o teu limite, ok, desde que depois você tenha algum descanso, que é aquele lance lá, né, do equilíbrio no desequilíbrio, né? Então, assim, a gente não procura uma vida equilibrada porque no fim do dia não consegue ter, né? Mas é muito de momento, né? Mas então, que o desequilíbrio seja consciente. Você sabe o que você está fazendo durante o período por um porquê. Estamos em lançamento agora lá, né? Lançamos um produto chamado Podium Pass. Cara, ficaram até meia-noite. Então, assim, durante uma semana, os caras ficaram, o time comercial, né? Trabalhando até meia-noite. É isso. Vida de adulto. Você fala assim, cara, essa semana vai ser assim, beleza, galera? Beleza. E tem umas bandeiras lá, meia-noite ainda é dia, não sei o quê. Tem umas questões, assim, uns símbolos da cultura, né? Então você fala assim, cara, esse é o nosso game, faz sentido para você trabalhar assim? Porque se não faz sentido, a gente não vai mudar. Né? Alguém tem que sair, e eu sou proprietário da empresa, eu não posso sair, então vai ter que ser você, né? Então, é meio que isso, a gente de fato imprime aquilo que a gente acredita. Mas coisas também que a gente acredita, cara, dá pra dar uma descansada, tá? Fim do ano a gente libera todo mundo para os caras quiserem folgar, os caras vão folgar 15, 20 dias. Então, geralmente a gente faz meio que assim. Porque pra vender no mercado de barbearia é ruim, digo, Podium Educação, né? Pra vender educação e tecnologia é ruim, porque o dono da barbearia tá muito lotado, porque ele tá trabalhando até o talo. Então a gente fala assim, cara, pra nós, como educação, faz sentido agora vocês descansarem, mas janeiro você volta, porque o dono da barbearia tá descansando. Então, mas Aí é ao contrário. E ele tá descansando e com dinheiro. Daí a gente fala, cara, janeiro tem que estar aqui. Então descansa. Dia 15, vai embora. Vai viajar, vai fazer o que você quer da tua vida. Dia 1º,
dia 3, né, que seja, você volta porque daí você vai trabalhar muito de novo. Então a gente vai meio que controlando assim. Cara, faz bastante sentido. E a cultura não é algo para ser inclusivo, né? Ela Exato. tem que ser exclusiva da sua empresa, tem que se dar bem com a Podium, tem que se dar bem com a John Six. Se não se der bem, cara, tá tudo bem. Tem mais um monte de mercado para você trabalhar, tem um monte de outras barbearias para você atender. Até você falou, eu nunca tinha pensado na etimologia da palavra, né? Mas o exclusivo deve vir de excluir, né? Exato. Porque o exclusivo é tipo assim, é exclusivo da nossa empresa. Eu excluo todo mundo que não quer estar aqui no negócio. Faz sentido. E, cara, já passou por alguma contratação errada que te deu um prejuízo grande, uma frustração, pelo menos, enorme, de ter colocado uma expectativa e a pessoa ter se comportado de certa forma num processo seletivo e entrou, foi totalmente diferente? Teve aquela que a gente fez na Captas. Não, tô brincando. Fazer o cara veio aqui queimar o negócio. Cara, eu já tive, assim, não num nível catastrófico, mas já tive contratações de pessoa chave na empresa. Quando eu digo chave, assumir um papel assim um pouco mais elevado, onde o cara, por entrega, né, ou dedicação, perde o coração da equipe toda, e aí você tem que tomar aquela decisão que ou você tira o cara ou você vai perder a tua equipe. Então eu já tive essas situações, e aí eu, enfim, dispensei, né, nesse nível. Ou eu já tive situações, isso já aconteceu várias vezes, de ter os caras que a gente chama de laranja podre, né? Então, que é o cara que acaba inflamando outros. Então, por exemplo, o que a gente passou agora por uma situação? Eu tive 3 dispensas de um setor, inclusive eu estava em São Paulo, não lembro exatamente o que eu estava fazendo aqui, acho que, enfim, fui gravar alguma coisa também. E aí eu cheguei e pousei, eu não ia trabalhar naquele dia, mas daí, eu conversando com o diretor lá, com o Daniel, a gente falou, cara, tem que demitir hoje. E aí a gente foi lá e teve uma série de ações, né, que a gente descobriu das pessoas e tal, a gente falou, cara, vamos demitir. E foi um setor inteiro, foi, sei lá, um setor de 10 pessoas, a gente mandou 3 num único dia. E, pô, são 30% do setor. E você, imediatamente, cara, no dia seguinte, você percebe a mudança de comportamento dos caras que ficaram. É um negócio incrível, assim. Então, esses foram os maiores prejuízos. Tipo assim, quando você fala assim, cara, eu deixei chegar longe demais. Poderia ter tomado essa decisão antes, não ter infectado tantas as pessoas, porque depois tem toda uma tratativa, né? E aí você dá explicações, você fala, foram dispensados por causa disso e aquilo. Então a gente faz uma gestão bem aberta, assim, né? Não entra nos detalhes, mas fala o que aconteceu na situação. Ou números é 100% aberto. Mas esses foram os meus maiores prejuízos, assim. Eu sou super alinhado com explicar o porquê da demissão para a equipe, porque é ali que você vai direcionar qual que é o nível cultural do que você quer um jogo de narrativa. Sua empresa. Eu vim de uma igreja tradicional, né? Se chamava Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal. Assim. E tinha uma mulher que ministrava cultos infantis e ela falava assim, o coração da criança é de quem chega primeiro. No trabalho é a mesma coisa, irmão. O coração do colaborador é de quem chega primeiro. Então, se você faz uma demissão de 3, 4, 5 pessoas e você não explica, essas 3, 4, 5 pessoas vão chegar primeiro nesses outros colaboradores e vai ter a narrativa deles. Então, é um jogo de narrativa. Então, quem chega primeiro... E você vai explicar, e você vai construir, e vai falar, os motivos são esse. E é aquele lance, né, cara? O empresário sempre vai ser o vilão, né? A não ser que você consiga, de alguma forma, provar o contrário. Então, por isso que a gente dá os porquês, né? Ó, saiu por causa disso, né? Não estava alinhado com isso. E a gente tomou essa decisão. Se alguém não concorda com isso, já levanta a mão pra gente também fazer o rompimento de contrato. E sobre decisões impopulares? Tem alguma aí que você lembre que seja pesada? Existem várias. Por exemplo, dentro do mercado da barbearia, né? Gravei um último podcast que o host falou assim pra mim, cara, uma vez você foi visitar uma barbearia e o dono te falou assim, não, eu quero que o meu barbeiro venha aqui na barbearia e entre um atendimento ou outro, ele tem um tempo de descanso. E eu falei assim, cara, então não vai trabalhar comigo, porque dentro da minha barbearia o cara vai trabalhar da hora que ele chega até a hora que ele vai embora. Falei assim, porque o cara sai de casa, deixa a esposa dele, filho dele pra chegar lá, ficar mexendo no Instagram, fica em casa, irmão. Então se tá trabalhando, vai trabalhar o dia inteiro. E aí, falando isso, os caras falam assim, nossa, o cara é camelo, então. Eu falo assim, não, o cara é produtivo. O cara trabalha do começo ao fim. Se um cliente falta, o cara tem um tempo de descanso. Ou se ele faz bloqueios na agenda dele. Mas se não bloquear, a minha missão como dono é lotar esse cara 110% da agenda dele. E se possível, que ele faça uns encaixes ainda. Então ele vai ganhar mais também. Só que isso é uma medida, igual você falou, é impopular, porque o cara fala, não, mas eu quero ter um tempo de descanso. Cara, então não é comigo. Comigo é pra trabalhar o dia inteiro. Só que eu falo assim, não é trabalhar demais. Se o cara tá 10 horas disponível, eu quero que ele produza durante as 10 horas, tirando o tempo de almoço dele lá, que vai ser o descanso.
falo assim, não tem sentido eu trabalhar para... ele, não, é 70% produtivo. Eu falo, cara, a conta não fecha, essa loucura. Eu falo assim, cara, que loucura é essa? Eu falo assim, todo mundo que é CLT, o cara tem que produzir as 10 horas do dia dele, porque se ele não tá produzindo, inclusive se eu conseguisse comprovar, né, que o cara tá matando o trabalho, eu consigo dispensar ele até por justa causa. Se eu falar assim, não, eu comprovo que o cara fica 1 hora por dia mexendo no celular aqui, no Reels dele. Eu conseguiria dispensar por justa causa. Eu falo assim, cara, se no CLT é assim, quem dirá numa relação PJ? Eu tô contratando o cara para trabalhar. Então, essa é a relação de parceria que funciona. Legal. Então, frases como essa, quando o cara escuta, o cara fala, nossa, então lá é meio tirania, né? Que daí é aquela velha massa, né? Fala assim, cara, não é tirania, mas não é democracia, né? É uma monarquia. É uma monarquia, então a decisão é minha. É uma decisão totalmente, exclusivamente minha. E aí quem não quiser seguir não é obrigado. Esse é o lance, né? Então não é uma tirania porque eu não te obrigo, né? Fala assim, cara, se você não concorda, você pode sair, não tem problema, é só avisar. Então, esse tipo de frase soa até um pouco mais agressiva do que necessariamente a decisão, porque a decisão no fim do dia é só o cara trabalhar mesmo. E isso geralmente causa algumas demissões, o que é normal e todo negócio tem que passar por isso para evoluir. A gente fala, inclusive na Captas, a gente tem um playbook para contratações de vagas de entrada, vagas baixas. O QR Code está aqui na página, no vídeo, perdão. Caso vocês queiram baixar esse conteúdo, é só escanear esse QR Code. Indo aqui para uma parte mais de vida pessoal, Lincoln. Você tem 3 filhos, indo para o 4º filho. Parabéns, isso. Cara, baita desafio. O que você quer deixar de legado? Cara, no fim do dia, a ideia de legado para mim ela é mais simples do que algo grandioso. É minha família olhar pra mim e falar, cara, poxa, meu pai era muito massa, consegui ter boas orientações dele. A minha esposa olhar pra mim e falar, poxa, meu marido é um homem honesto, íntegro, leal, né, em quem definitivamente eu possa confiar. E a minha família olhar pra mim com admiração. Acho que, cara, isso pra mim já... Assim, cara, esse é o meu grande objetivo de legado de vida pessoal. E de vida profissional é meio que isso que a gente tá fazendo, cara, sem muito romance. Tem assim, algum cara, ponto de chegada final aí? Uma mira? Eu tenho uma mira de financeiro para falar assim, não preciso mais me preocupar com dinheiro. Então eu trabalho definitivamente com aquilo que eu só gostaria de trabalhar. Não Tá. eu gosto do que eu faço hoje, mas não tem a linha de chegada que você vai cruzar e sentar e falar, acabou. Eu acho que eu não conseguiria. Uma vez eu ouvi uma história que um executivo lá, enfim, um empreendedor, vendeu a empresa, fez um exit e foi tirar férias com a família, né, com a esposa dele, né? Os filhos já eram crescidos e tudo mais. E aí eles foram tirar férias, sei lá, um lugar assim paradisíaco. E o cara foi lá, uma semana maravilhoso, 15 dias ótimo, um mês o cara já falou, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, enfim, ele passeando com a esposa e tudo mais, e ele chega pra ela depois de 2 meses e fala assim, amor, eu tive uma grande ideia. Já sei. Ela falou o quê? Ele falou assim, vamos abrir uma pousada. Então, eu acho que eu seria esse cara. Eu acho que depois de um tempo eu ia falar, cara, eu não consigo. Definitivamente eu teria que ter algum tipo de projeto, algum tipo de desafio para que eu estivesse tocando. Ainda que fosse um desafio sem fins lucrativos. Não tem problema. Mas a gente gosta de ter problema, né? Tem o Rodrigo Miranda, que gravou um episódio conosco aqui. Ele é um amigo pessoal meu, fala muito sobre estratégia. E ele fez exit de 3 empresas, vendeu 2 para Americana, vendeu empresa para Sapori. Cara, pô, fora de série, sensacional. E aí, quando ele vendeu isso tudo, ele falou: vou tirar um período sabático, vou para Itália. Ele falou: vou ficar lá 3, 5, 6 meses. Deu o primeiro mês, ele ficou já desesperado, voltou, abriu um negócio, comprou um clube de futebol no Espírito Santo. Abriu uma consultoria de estratégia, que é a VPX, mas, cara, ele não aguenta ficar sem fazer nada. E eu imagino que no meu cenário também não aguentaria ficar parado. A gente gosta do problema, é bom pra caramba resolver soluções, né? Então, assim, olhando do ponto de vista... cara, tem uma linha de chegada? Não, eu tenho um objetivo financeiro que fala, cheguei, é isso Legal. Aqui, tá de boa, né? Eu não tenho preocupação, nem meus filhos e talvez nem meus netos. Eu falo assim, beleza. Agora, do ponto de vista de problema, eu sempre vou estar caçando um problema pra resolver. Ainda que seja um problema pessoal, sei lá, criar 8 gomos na barriga. Talvez. Né? É um problema, mas... Então, alguma coisa eu teria que estar fazendo. Quando você fala sobre
atingimento de resultados, a disciplina é importante. Você agora começou a praticar jiu-jitsu, pratica pôquer. A gente gravou um episódio super legal aqui, o anterior a esse, com o Devanir, que é um dos fundadores da BSOP, que é o Brazilian Series of Poker. E que mais de jogo que você gosta? Você é um cara competitivo? Como que você é na vida pessoal? Cara, sou extremamente competitivo, mas eu tenho, assim, um defeito e é uma fortaleza e uma fraqueza ao mesmo tempo. Eu tenho um hiperfoco muito grande, então vou te dar um exemplo. Quando eu fui aprender a jogar poker, nessa segunda, eu tive 2 momentos de poker. O primeiro momento e eu não consegui dar continuidade, por conta que estava começando a barbearia, não consegui jogar. Depois, anos depois, com um dinheiro um pouco mais estabelecido e tal, uma vida financeira melhor, eu falei, cara, agora acho que eu posso me dar o luxo de aprender a jogar poker de verdade. E, cara, eu passei 6 meses estudando 4 a 6 horas por dia de poker. Então, eu definitivamente, realmente aprendi a jogar poker, assim. Mas, cara, num nível BSOP, assim. Então... Ixi, a gente vai ficar num resort esses dias agora, então já sei que eu já o primeiro lugar vai estar difícil pra mim. Eu já fui um dos campeões. Acho que teve 2 ou 3 edições. Acho que amanhã, depois de amanhã que vai ser o poker, né? Então, assim, E, cara, eu não sei o quanto você entende de poker, mas eu aprendi no jogo chato. Porque, assim, existem 2 pokers, né? Existe o poker recreativo, que é legal, que você aposta e vê o que vai dar. E existe o poker chato, que é o poker de probabilidades e análises, e você fala assim, o que é mais EV, né? O que tem mais valor agora? Eu blefar, eu dar call, eu aumentar, enfim, o que tem mais valor? Tipo, eu tô com um par de 6. Nessa posição da mesa, nesse momento, com essa quantidade de blinds, né? Com a quantidade de jogadas que eu tenho, é mais EV, ainda que eu perca, eu dar all-in. Então, quando você entra nesse nível de jogo, ele acaba ficando um pouco mais chato. Mas foi esse jogo que eu cheguei a aprender. Então, 6 meses, 4 a 6 horas. Mais o jogo, 4 a 6 horas de estudo, né? Então, eu tirava minhas manhãs até 2 da tarde para estudar poker. Então, o assunto começou, eu falei, cara, eu tenho um defeito e uma qualidade muito grande, que é esse hiperfoco. Então, aí beleza. Passou a fase do poker, eu falei, cara, agora eu vou escrever um livro. Aí eu escrevi o livro. Não publiquei, mas ele tá lá escrito. Cara, em um mês... Eu passava 8 a 12 horas por dia escrevendo o livro. Então, beleza, terminei o livro. Aí agora comecei o jiu-jitsu, né? Cara, eu faço 5 aulas por semana de 2 horas, né? Quando eu vou lá na aula. Aí a gente já contratou um personal, então eu faço uma aula exclusiva e a aula em grupo. Então eu faço 2 no dia. Uma em grupo com a galera e uma exclusiva para afiar o jiu-jitsu. Então eu tenho esse lance de sempre estar fazendo em blocos de hiperfoco. Então, agora eu tô com 2 hiperfocos no momento, que é o hiperfoco da empresa. Combinei com a esposa, falei, nos próximos 2 anos eu vou trabalhar mais do que eu tenho trabalhado nos últimos tempos. E tô no lance do jiu-jitsu, né? Então, por que ele é um defeito e uma fraqueza? É um defeito e uma fortaleza. Porque eu acabo evoluindo rápido daquilo que eu me proponho a fazer, mas o problema é que depois de um tempo eu acabo largando. Né? Por exemplo, poker. Eu fui campeão em alguns torneios e falei, não, tô perdendo tempo, não vou mais estudar. Então eu largo, sabe? Perde o interesse. Perco o interesse. Aí até o Daniel lá, que é meu diretor, ele fica me zoando. Ele fala assim, cara, eu acho que você tem um grau meio de autismo, né, cara? Porque não faz sentido você ser assim. E aí eu falei, não, cara, acho que eu tenho superdotação, né? Porque ele fica... Cada um vai puxar pro seu lado, né? Fico tirando onda com ele. Mas então, assim, cara, eu sou extremamente competitivo, mas daquilo que me interessa. Se não me interessa, falar, cara, não, beleza, pode... Segue o jogo aí, tô de boa. Legal. Lincoln, se tivesse alguém que está começando a empreender agora, muito do público que acompanha a gente, ou já é empreendedor, ou tem interesse no futuro de empreender. Quais conselhos você daria para quem está começando um negócio agora? Legal. Cara, o melhor conselho que eu posso dar principalmente para quem está começando ou já começou, é você olhar para o teu negócio e falar, cara, existe demanda o suficiente e pessoas que pagariam bem o suficiente para que isso se torne um negócio de fato. Porque, cara, aquela história lá, né? Um balde de ideias não tem valor algum, né? Então, se você olha para o teu business e definitivamente, cara, existe demanda, né? Existe um problema que ele é grande o suficiente para que você tenha escala e que as pessoas pagariam bem o suficiente para que eu tenha margem, esse é um bom negócio. Tá. Então, se estou começando a empreender, eu tenho ideia de empreender, ou já estou num empreendimento que ele não preenche esses requisitos, a chance que esse negócio ele seja um fracasso é uma chance muito grande. Vou te dar um exemplo que vai ficar bem claro. Lembra do Morango do Amor? Que hypou? Lembro. Cara,
ele não resolve um problema grande o suficiente, não tem demanda o suficiente para que as pessoas paguem bem o suficiente para isso. Foi um hype, mas acabou. Comeu uma vez, quem comeu? Exatamente, comeu uma vez, quem comeu falou, beleza, acabou. Então, assim, provavelmente, cara, teve pessoas que iniciaram um modelo de negócio de morango do amor. Eu vi cursos na internet de morango do amor e tal, né? Aquele lance, né? Na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende a pá, né? Então, quem ensinou a fazer o morango do amor foi a pessoa que mais ganhou dinheiro. Só que esse modelo de negócio, então você fala assim, pô, tá no hype, né? Morango do amor, não sei o que. Tá, então é um problema grande o suficiente, tô resolvendo uma dor? Não. Porque que dor é essa? A dor de comer um doce, mas, putz, tem vários doces. Tem escala ou as pessoas pagariam bem o suficiente para isso aqui? Também não. Então você fala assim, cara, definitivamente não é um modelo de negócio. Então, eu sei que, né, tem aquele lance de todo mundo tem um começo, né, mas o Brasil é o país do bolo no pote, né, cara? É o país do bolo no pote, do morango do amor, do brigadeiro, né, do cafezinho no semáforo. Eu falo assim, cara, eles não preenchem, esses modelos de negócio não preenchem esses requisitos para que você definitivamente construa algo que no fim do dia vai ter equity o suficiente, né? Ou seja perene, para que seja perene. Então, se o cara está empreendendo e ele não preenche esses requisitos, não colocando água no chope de ninguém, mas estatisticamente falando, as chances são que seja uma daquelas empresas que cai no índice lá de que 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos de vida. Porque não teve um bom estudo de negócio. Né? Porque não tem um problema grande o suficiente para as pessoas pagarem bem o suficiente para serem resolvidos. Diferente, por exemplo, do teu negócio, que você fala assim, cara, existe um problema no mercado, qual é? Contratar boas pessoas. Eu pago para contratar boas pessoas. Inclusive, um modelo de negócio que eu pagaria se existisse um banco de barbeiros para eu contratar. Cara, pagaria fácil. Porque eu tenho demanda na minha barbearia, eu não tenho barbeiros o suficiente para contratar, eu tenho que fazer todo um processo, etc e tal. Então, por exemplo, né, o Elias, que é um grande player do mercado, até esses dias eu estava dando uma aula, lembrei, cara, vou mandar um áudio para ele. Falando assim, cara, o Elias, ele é um cara que mais forma barbeiro no Brasil. Ele tem uma academia que forma barbeiros, né? O profissional, não o empresário necessariamente. O cara que é barbeiro. Cara, ele tem milhares. Falei assim, cara, o Elias, ele poderia montar um hub de profissionais com currículos e falar assim, ó, esses aqui são de Curitiba, né? Esse é dessa cidade, esse é dessa cidade, dessa... Lincoln, quanto você paga por mês para que você tenha acesso a esses caras aqui? Falei assim, cara, sei lá, me vende uma assinatura que eu pagaria. Né? Ou resolveria seu problema. Ou cria uma Captas da barbearia só com essa base operacional de profissionais, e aí ele poderia até expandir, né, para barbeiro, salão de beleza, etc e tal. Mas, cara, ele teria, barbearias do Brasil inteiro querendo acessar essa base, porque eu sei que existem... a oferta ele já vai ter, porque, né, então, que são os candidatos. Tem os bons profissionais, mas às vezes o profissional bom não me vê, ou eu não vejo ele. E aí, se eu tivesse alguma via de acesso, então esse é um problema grande no mercado que as pessoas pagariam suficientemente bem para ser resolvido. Então, acho que esse é um negócio que funciona no fim do dia. Cara, que legal. Eu gosto muito de leitura, leio muito, inclusive quando seu livro lançar, me avisa, porque eu vou ser o primeiro a comprar. Boa. E todo convidado que a gente traz aqui no episódio, eu dou algum livro que eu li e que eu gosto. Eu queria te dar esse livro, que é, apesar da sua empresa já ser um sucesso, que é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele tem alguns princípios que ele acredita ser importante para uma empresa ser uma empresa vencedora. Tem uma dedicatória aqui dentro pra ti. Espero que você goste, cara, da leitura depois, cara, também. E se eu te falar que eu tô lendo esse livro? Ah, mentira. Eu tô na página 101 dele. É mesmo? Já passou o primeiro quem, depois o quê? O conceito do porco-espinho? Passei o conceito do porco-espinho e ele tá no conceito agora... Provando que eu tô lendo, né? Quer dizer, cara... senão é igual uma vez teve a entrevista da Dilma. Você costuma ler? Leio muito. Eu acabei de terminar um livro. Qual era o nome? Nossa, eu esqueci o nome agora. Em entrevista de candidato isso acontece direto também, tá? De candidato. E aí eu tô no conceito que é você levantar as pedras pra ver os bichos que tem ali. Eu falei, cara, esse conceito é muito legal. E a gente tem aquilo que a gente chama de talks lá na empresa, que é toda semana os colaboradores vão lá e dar uma palestra, e eu falei, cara, acho que faria sentido a gente implementar uns minutos no Talks para falar só sobre os bichos embaixo da pedra, do que os colaboradores olham e falam assim, cara, acho que isso aqui tá errado, porque o conceito do livro é esse, né? O CEO ou os C-Levels não dão margem suficiente para o colaborador falar, cara, acho que isso tá errado, porque fere o ego do cara, né? Então a ideia é quebrar esse ego, falar, cara, eu quero implementar esse conceito na empresa, onde as pessoas tenham espaço para falar, cara, olha, eu acho que o Cash Barber deveria ser assim, porque eu tô no suporte, eu tô vendo muito erro disso. Então, se fosse assim, a gente iria resolver esses problemas. E às vezes o cara não tem um espaço para falar, né?
Falei, pô, vamos implementar então. Aí eu vou fazer um videozinho da gente fazer uma IA levantando uma pedra e tem um monte de bicho ali e tal. Deixar bem simbólico pra abrir esse espaço pra galera. Cara, que legal e que timing, que bom que você tá Não, lendo muito o livro e obrigado. que tá gostando. Mas o que é legal? O meu, ele ficou preso numa gaveta, ele tá todo rasgado. Então eu vou meu ler tá esse, novinho. vou ler esse que tá novinho e o outro deixo pra dar pra alguém. Maravilha. E Lincoln, como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Cara, Lincoln Wagner, acho que vai ser o único Lincoln Wagner que vai Acho existir que vale lá. soletrar. Ele é Lincohn. Boa. O H é só de enfeite. Ele não sei por que minha mãe colocou lá. Letra de graça, tá tudo certo. Uma letra de graça. E o pior que da onde veio o nome, que é do Abraham Lincoln, não tem um H. É um L depois do O. Ah, é? Minha mãe colocou um H lá pra enfeitar. E só procurar Lincoln Wagner já vai encontrar. Maravilha. Bom, pessoal, Lincoln, muito obrigado Eu que agradeço, meu irmão. por participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que quem acompanhou gostou pra caramba. Vocês podem me encontrar no @Gustavo_Arantes_ no Instagram, no YouTube e também no Spotify. Mensalmente temos novos episódios do podcast Rumo à Excelência e também no site da Captas, www.captas.io. Muito obrigado pela sua audiência, foi um prazer ter você aqui conosco.